samba com mulher Ô mulher, quem samba com mulher ô mulher, mulher cabeça de vento, ô mulher, juízo mal governado, ô mulher, mulher venha lá pra dentro, ô mulher, e eu já estou cansado. ô mulher, Quem samba com mulher ô mulher, quem samba com mulher ô mulher, mulher cabeça de vento, ô mulher, juízo mal governado, ô mulher, mulher venha lá pra dentro, ô mulher, e eu já estou cansado. ô mulher, Mestre Suassuna! Reflexão das Origens está conversando com Suassuna, o homem, um dos homens que trouxe a capoeira para São Paulo. Continuando o nosso bate-papo, Suassuna, quem foi teu mestre? Pois é, rapaz, eu tive a felicidade de ter contato com muitos grandes capoeiristas, a começar pela Bahia. Um estimulador e um grande mestre. Na época ele era aluno do mestre Bimba. Eu comecei lá com um mestre chamado hoje é mestre, chamado mestre Maneca Brandão. Esse Maneca Brandão era aluno do mestre Bimba, dava capoeira regional. Mas foi essa época que eu já estava começando a levar a capoeira séria. Porque antes a gente fazia aquela brincadeira na rua com a capoeira Angola, capoeirista, onde todo mundo se encontrava, não tinha esse rótulo de capoeira Angola, capoeira regional. Tudo era capoeira. Vamos jogar capoeira, aí já reunia Angola, regional, não tinha os rótulos, então reunia simplesmente os capoeiristas mais velhos. Tinha um capoeirista chamado Sururu, que já tinha 90 e tantos anos. Tinha um outro chamado Abiné, que ajudou muito na capoeira. Tinha o Antônio Rolê, tinha uma opção de capoeiristas antigos. Inclusive o mestre João Grande, que hoje está em Nova York, ele vivia muito lá em Itabuna e era conhecido na época como João Batistaca. Esse homem me trouxe uma inspiração na capoeira Angola, pelo jogo, a habilidade dele, daquele tamanho, fazer aquelas coisas mirabolantes assim, que eu fiquei impressionado, foi que despertou mais ainda meu interesse na capoeira. E daí eu tive contato com o pessoal já em Salvador, com o pessoal do mestre Bimba, o pessoal do mestre Canjiquinha, inclusive tem um certificado que ele me deu, como se eu fosse aluno dele, formado, mestre Canjiquinha, mestre Bimba, mestre Caiçara, mestre Pastinha, e estava sempre lá com o João Pequeno, João Grande, Papa Amarelo, esse pessoal todo, Boca Rica, esse pessoal que tem, Gil da Alfinete. Então a gente estava sempre, eu tive uma felicidade de conviver. O meu mestre, na realidade, foi a capoeira. Sim, porque sim. eu via tudo de bom em todos os grandes capoeiristas e tirava tudo dali, eu tirava uma coisa de boa para mim. Então eu tenho mestre Bimba como meu mestre, Canjiquinha como um grande mestre meu, muita coisa em São Paulo eu devo ao conhecimento que Canjiquinha me passou. Seria justamente uma análise do estilo de cada um e absorver a parte mais interessante que você... Exatamente. Pegar a capoeira e desenvolver ela, fazer com que ela brote dentro do meu corpo tudo aquilo que eu vi entre todos os capoeiristas. Que maravilha. Eu me lembro, inclusive, de certo trabalho que fizemos junto em 1983, Centro Cultural São Paulo. Maravilha. Fizemos uma roda de capoeira, eu fiz uma homenagem para o mestre Suassuna. Foi uma honra muito grande, eu tenho isso lá nos jornais. Que maravilha, deu muita imprensa aquele período ali. Fechamos... Foi na época que o mestre Acordeon veio com sua primeira equipe dos Estados Unidos aqui para São Paulo, né? Nós fechamos o programa, inclusive, de 2 canais de televisão, Manchete e Tupi, com esse trabalho. Então, eu acredito justamente que a capoeira, ela tem uma absorção cultural em todas as áreas. As artes plásticas, inclusive a base da minha proposta, do meu trabalho, ela é desenvolvida sobre a capoeira. O meu trabalho é desenvolvido, o início sobre a capoeira. E ela está no cinema, está no teatro, está em todos os processos da cultura brasileira. E você é uma das figuras centrais que traz justamente esta possibilidade de entrarmos em contato com uma capoeira de qualidade. Suassuna tem justamente um lugar na história da capoeira em São Paulo. Eu gostaria que você continuasse o teu depoimento, essa história bonita que você está nos contando.
Depois disso aí, eu fico muito honrado, perdi até o caminho da história, como é que foi aqui. Então, a história que eu estava aqui em São Paulo, né? Sim, sim. Então, daí começamos, o gerente disse que eu ia morrer de fome com a capoeira, e aí juntamos, o Pinati deu uma força, o Mestre Brasília foi o primeiro sócio, fui preso aqui, olha, na época da ditadura, jogando capoeira, já liderando alguma coisa nas praças, debaixo dos viadutos. E essa prisão, motivada por quê? É a época da ditadura, porque eu tinha daquela timidez que eu estava na Bahia, eu fui obrigado a me abrir um pouco aqui, conversar mais. Eu comecei a ser uma espécie de um líder sem querer ser líder, mas a pessoa me acompanhava pela minha alegria, a minha habilidade de tocar berimbau. Cantar eu tinha uma dificuldade tremenda. Aquele que não sabe cantar em capoeira, não se preocupe não, porque não tinha pessoa mais desafinada no mundo do que eu para cantar capoeira. Hoje eu engano cantando, já gravei vários CDs, com mestre acordeon, gravei nos Estados Unidos, gravei no mundo todo e estou gravando agora o 8º CD aqui da Cordão de Ouro em São Paulo, agora em 2006. Mas essa liderança minha toda, acompanhava ali o pessoal da USP, acompanhava o pessoal de todas as universidades que tem envolvimento com a suposta subversão e achavam que eu que era o líder daqueles subversivos, aquela coisa toda. E me pegaram na academia uma ocasião com metralhadora, me levaram para os porão lá, por um tal de tomar choque, tomar porrada, que eu dava salto mortal triplo. Na hora que ele batia aquela chave lá, eu digo, não precisa bater louco, eu já estava... Chegou uma época, Lisa, que eu estava tão apavorado em São Paulo, que onde eu estava jantando, a polícia já chegava, já me enquadrava, não sei... E chegou uma época que, quando eles paravam, eu já entregava o almoço, já ia entrando sem eles chamar, porque eu já estava tão acostumado com ir preso, porque era malandro. Mas isso é devido ao processo histórico que criou, inclusive, essa discriminação sobre a capoeira e essa perseguição sobre os capoeiristas. Porque, quando analisamos a história lá atrás, vamos ver a capoeira ameaçando, inclusive, o próprio poder das cidades, a nível de governo. Se formava grupos de capoeira, inclusive denominado de malta. Essas maltas, dita por eles, eram perseguidas e eram combatidas por causa do receio da força que existia nos grupos de capoeira. Então foi um mal bom, né? Porque senão não tinha história para contar. Mas foi péssimo, me deixou traumatizado, e graças à capoeira, às amizades. Depois nós abrimos a academia de capoeira, foi a Cordão de Ouro, eu e o Mestre Brasília, ali na Avenida Angélica. Que período é esse? 66, 67. 67. Tinha um prédio lá na Avenida Angélica que estava sendo demolido, e tinha umas salas grandes, aquelas casarão. Então nós alugamos do pessoal que estava demolindo uma sala para ficar dando aula de capoeira até, porque na época demolia na base do martelo, até chegar à sala, a gente desocupava. Então houve uma época que a gente tinha que passar de parede para fazer em cima de uma tábua, assim, um andame assim que fazia, para a gente passar lá meia dúzia de alunos. Este é o começo do Cordão de Ouro? Esse é o começo da Cordão de Ouro. E nós fizemos cada coisa engraçada, a gente pegava um saco de linhagem, um saco de coisa, enchia de coisa de serra, pó de serra, e a gente botava um paralelepípedo no meio, e um amigo meu começava a chutar de um lado, chutar do outro, e o paralelepípedo foi encostando para lá, encostando para cá, e ficou só aquela quininha assim. O cara veio lá, que saco bonito, hein? O mestre deu no martelo ali, meu amigo. Que coisa. O pé ficou o tamanho de uma mesa, dentro do tamanho assim. E para passar ele naquele andame com aquela... Ele pesando 100 quilos, eu pesando 52, para carregar aquele monstro com o pé parecendo um bolo de fubá. Quer dizer que a necessidade, inclusive, que propunha desenvolver o exercício com esse saco improvisado. Né? Saco improvisado. Porque se ficasse só a serragem, não teria peso para poder. Então o paralelepípedo era para dar o peso. E ele bateu a canela ali. Exatamente. Então daí nós mudamos para a Rua das Palmeiras. Foi a primeira academia. Eu digo, aqui vai funcionar.
Porque antes já tinha um mestre de capoeira aqui, que foi um dos principais precursores e suporte para os capoeiristas que vieram da Bahia. Olha. Que era o mestre José de Freitas. José de Freitas. E ele tinha uma academia lá no Brás, com a academia de luta livre, que foi a época do Ted Boy Marino, daquele pessoal todo que lutava. E a capoeira tinha um cantinho lá. A televisão absorvia, inclusive, esse pessoal. Coisinha bem, quando chegavam os caras, para com isso aí que vai ter luta agora e tal. Então nessa época eu fiquei muito deprimido. Eu digo, um dia eu vou abrir uma academia em São Paulo, 24 horas por dia, só para capoeira. Não vai aparecer luta livre, judô, karatê. Olha, nós passamos fome, eu em Brasília. Nós fazíamos o arroz, dormia na academia, cozinhava o arroz ali chamado Carnaval em Olinda. Que bonito. Só saía em bloco. Colado? Só saía em bloco. Só saía em bloco e dali... Que maravilha. E dali nós tornamos a nossa academia ali como se fosse um consulado baiano, onde todos os capoeiristas baianos iam lá para a nossa academia, e lá vinham as cartas da Bahia, eu encontrava os amigos para bater papo, matar a saudade da terra dele, porque não tinha essa comunicação de telefone, essas cartas. Quando, naquela época, quem vinha para cá era a mesma coisa, o cara que sai daqui e vai para o Japão, ninguém está sabendo, se bem que até se comunica. Mas se saía da Bahia para cá, você realmente estava em outro planeta, e a comunicação era difícil. Então ia Joel, mestre Gilvan, Silvestre, Paulo Limão, esses homens todos, Brasília, a gente reunia lá e transformou minha academia, o grupo, a Academia Cordão de Ouro, em um consulado baiano de capoeira. Então reunia todo mundo para pegar o beiju, a rapadura que eu trazia da mãe que mandou, um pedaço de jabá, carne de sol, essas coisas todas que os caras choravam ali. Depois a gente jogava aquela capoeira de amizade mesmo, de jogar, de brincar, e depois descia, ia tomar um guaraná, uma cerveja, uma coisa que é natural. O capoeirista, ele não segue assim uma conduta de ética meio séria, ele é livre como o vento, tem linguagem nobre e jogo forte. A maravilha do processo do jogo da capoeira cria uma condição de fraternidade especial. E única. E única. Por isso estas brincadeiras de roda automaticamente estimula a convivência. Exatamente. E eu não tenho dúvida que não existe no mundo um processo que engloba todos os processos culturais junto. Vamos a um novo comercial e voltaremos em alguns segundos. Aguardem.